Igreja querida, a paz do Senhor Jesus, amém? E pedimos aos irmãos para abrir a palavra de Deus no livro que escreveu Esdras, chamado de Primeira Crônicas. Aí você pensava que era Esdras, né? Não, é Primeira Crônicas. Ele também escreveu Esdras, logicamente. Primeira Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Primeira Crônicas, capítulo 4, verso 9 e o verso 10. Diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: Com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: Tomara que me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe pedia. Abra ainda, por favor, no capítulo do número 2, em 1 Crônicas, no versículo de número 55. 1 Crônicas, no capítulo 2, o verso 55. Diz assim: As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, os simeatitas, os sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é resposta às nossas vidas. Que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações e que nós saiamos daqui alegres, repletos do Senhor e podendo dizer: Deus tem falado comigo. No poderoso nome de Jesus, teu amado Filho. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Esta é uma das histórias que, nos últimos tempos, tem sido muito apregoado, escrito. Tem um grande escritor pentecostal nos Estados Unidos que escreveu um livro cujo nome é A Oração de Jabes, e é muito dito. Em nosso meio pentecostal, muito se prega sobre isso. Às vezes, exagera-se, por um lado, muito voltado à teologia da prosperidade, esquecendo dos resultados práticos da espiritualidade que aqui está contido. Bem, eu falei no começo, abram no livro que escreveu Esdras. Logicamente, eu fiz isso como uma provocação. Quem foi Esdras? Esdras foi um rabino. O Senhor o levantou no pós-Babilônia. Deus, ele sabe o momento certo de levantar as pessoas certas, preparadas por ele, para liderar na palavra e no dom de Deus o povo de Deus. E ele levantou Esdras no pós-cativeiro de Babilônia, em torno de 180 anos depois do cativeiro. Bem, havia se passado um longo período, desde a história de Jabes até a história de Esdras. De Jabes, e sua oração, até Esdras, a cronologia da história bíblica nos dá uma referência de mais ou menos 850 anos a 900 anos. É muito tempo, sim ou não? Quase 1000 anos, quase um milênio. E essa história e a sua oração, ela fez parte do chamado tradição oral judaica. Eram passados de geração a geração, durante 100 anos, 200, 300, 500,
700, 900 anos. E essa oração, de modo oral, era reconhecida nos cultos judaicos, nos cultos nos lares, nas sinagogas que foram criadas depois que saíram do cativeiro de Babel, do cativeiro de Babilônia, no templo, no tabernáculo, no templo de Salomão, cada um em sua época, e era uma oração, algo oral, algo que não havia sido escrito. E Esdras, como escriba que era, querendo trazer a genealogia das famílias, porque é algo muito importante aqui no pós-cativeiro, porque era preciso reafirmar a identidade étnica e a identidade espiritual. Porque o cristão, porque o judeu, ele carrega duas identidades, uma étnica e uma espiritual. Mas o cristão não. O cristão, ele carrega uma identidade espiritual. É o que diz o Evangelho de João. A saber, todos os que crerem nele, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É a nossa identidade. Mas Esdras precisava reafirmar a identidade de nação, a identidade étnica, o ser judeu. E aqui, neste livro, em 1 Crônicas, em torno de 600 nomes serão citados. 600 nomes. É uma grande quantidade de pessoas. E entre esses nomes, a maioria, evidentemente, homens, havia algumas mulheres, e elas também são especiais. Nessa história, nós temos um nome enunciado entre esses 600. E o nome é Jabes. Esse nome carrega uma identidade emocional, uma identidade de uma história que lhe era ferida, uma história que lhe carregava um trauma. O texto que nós lemos diz: e era Jabes o mais ilustre entre os seus irmãos. Ele não se tornou ilustre por causa da herança dos seus pais. Ele não se tornou ilustre por conta de um legado, ou por conta de um empurrão, ou por conta de alguém que o havia auxiliado a crescer. Ele se torna ilustre por um fator primordial à espiritualidade. E que nós, pentecostais, reconhecemos. E esse fator é a oração. Posso ouvir um amém? É por meio da oração que ele se torna mais ilustre que seus irmãos. É por meio da oração que ele vai vencer os seus traumas. Quinta-feira, um advogado de Salvador me ligou e me contava o seu desespero de família. E me dizia da sua esposa, que havia encerrado o círculo matrimonial e deixado um filho pequeno ao cuidado dele e dos seus pais, um advogado, engenheiro e uma juíza. E ele dizia que queria uma reconciliação, o casal, e que ela disse para ele: eu preciso de um psicólogo, preciso de um psiquiatra para curar, para me entender. E ele me ligava e dizia: pastor, eu sei que tem esse valor da psiquiatria, eu sei que tem o valor da psicologia, mas eu entendo que a minha esposa, ela precisa de uma cura de Jesus. E me veio ao coração o nome do Senhor. E eu falei: vamos orar. A primeira coisa, quando a gente busca uma cura espiritual, uma cura da alma, é a oração. Eu me lembro, pastor, quando eu ensinei nos seminários em Feira de Santana. Durante 2 anos eu tive a oportunidade de ensinar a psicologia da religião e a psicologia pastoral. E eu confesso que quando eu lia os livros americanos, alguns autores,
alguns autores da Europa, alguns grandes autores brasileiros. Uma coisa ficou muito nítida para mim, no ensino e nas leituras que eu fazia. Era de que a psiquiatria e de que a psicologia, apesar de serem tão fantásticas, elas só eram um paliativo. Elas só diziam: hoje você tem menos dor. Hoje você está sobrevivendo. Hoje você não bebe o álcool. Hoje você consegue vencer a tristeza. Mas quando eu lia as Escrituras Sagradas, quando eu lia as cartas de Paulo, em especial, o que eu entendia era que aquele que teve o poder de fazer a alma do homem, como diz em Gênesis, e o homem foi feito alma vivente, este mesmo tem o poder não de pôr um curativo, não de dar um paliativo, não de passar um calmante para dormir uma noite tranquila, mas de refrigerar e curar plenamente a alma. E aqui está este homem. Ele carrega um trauma de família, um trauma ligado à sua mãe, talvez ligado à questão no ventre materno, quem sabe? Talvez na criação. Há uma ausência no texto da figura paterna. Fala da mãe, fala dos irmãos, mas nega-se a figura paterna no texto que nós lemos, tão pequeno, de 2 versículos. Talvez a ausência do pai, talvez a dor da mãe, mas este homem, 900 anos antes de Esdras, precursor de Davi, pelo menos quase 400 anos antes de Davi, ele entendeu que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele poderia resolver as querelas de sua alma. E ele orou ao Deus de Israel. Aleluias! Eu acho lindo o nome Israel, porque o nome Israel ele tem o seguinte significado na etimologia: aquele que, como um homem especial, como um homem que é príncipe, luta com Deus e prevalece. Eu vou repetir o significado de Israel. Aquele que, como um homem príncipe, luta com Deus e prevalece. Você sabe como é que alguém pode lutar com Deus e prevalecer? Não é com a murmuração, não é com o queixume, não é com as queixas, não é com os lamentos, é com o poder da oração, é rasgando a alma, é dizendo para Deus aonde dói, é dizendo para Deus o porquê da sua história, é dizendo para Deus reescrever a sua história. E aqui está Jabes, e o texto ele é muito lindo em dizer, diz assim: e ele orou ao Deus de Israel. E quando Esdras coloca que é o Deus de Israel, ele está provocando a nação de Israel. Ele está dizendo: vocês, quanto nação, quanto etnia, quanto povo, vocês carregam o Deus na história de vocês. E Pedro, quando vem falar da igreja, ele diz: e nós somos nação e povo de Deus, escolhido, povo exclusivo seu. Aleluia! Amém, amados? E ele diz isso. E ele vai aqui no verso 10. E Jabes clamou. A palavra clamou no hebraico, ela significa o grito da alma. Eu não sei a quem a sua alma tem gritado. Eu não sei se a sua alma tem gritado aos desertos da vida. E você tem ouvido tantos ecos sem respostas. Eu não sei a quem você tem clamado. Eu faço parte de um contingente
na área das ciências humanas, a história, em que os historiadores querem clamar a política e a economia, buscando respostas. Esses dias nós estávamos debaterando e um professor, doutor na USP, ele parou tudo, porque alguém falava mal de Israel, e ele era o professor da matéria, o titular. E alguém começava a dizer coisas antissemitas, e que Israel não é uma nação, que Israel não era um povo, que Israel não é uma etnia. E ele ficou tão brabo, tão brabo, tão brabo. E eu fiquei quietinho, bem quieto, calado. E ele disse ao colega provocador: cale-se! Sente-se! Não atrapalhe a minha aula! Você está falando sandices, sofismas, uma historiografia infundável! Israel é um povo, é uma etnia, é uma nação, tem um histórico. E eu vi ele muito brabo. E eu batia palmas para aquele historiador. E eu dizia: Senhor, tome o teu filho e faça-o curar, oh aleluia, das dores que ele tem. Porque no seu doutorado, ele criticou a Assembleia de Deus, esse professor, lá do Pará, daquela cidade importante do Pará, uma grande cidade no interior, agora esqueço o nome. E ele, na USP, escreveu esse doutorado, criticando a Assembleia de Deus. Pertinente a crítica, porque ele carrega uma dor, assim como Jabes. E desde que eu o conheci, eu oro por ele, e convido você, ore por ele. Eu vou dar nomes aos bois, já que eu estou convidando a oração. Dr. Rafael Gama. Ore por ele, porque ele foi colega de grandes teólogos pentecostais. Eu estou falando grandes teólogos. Eu não estou falando da turma que prega em Camboriú. Eu estou falando grandes teólogos pentecostais. E ele está perdido. Ele está o quê? Ferido. E aqui está Jabes, orando ao Deus de Israel, orando em sua dor, orando na sua perdição de alma, orando por sua casa, por sua mãe, pela ausência do seu pai. E ele faz 4 pedidos, perdoe-me, 4 pedidos. Olha só. Ele diz assim: e Jabes clamou ao Deus de Israel: tomaras que me abençoes e amplies o meu território. É aqui que está o erro de alguns pregadores pentecostais, que dizem que aqui é uma questão de bênção material. É evidente que a gente precisa da bênção material, que a gente precisa de dinheiro, que a gente precisa prosperar. O pastor Aurélio falou aqui. É claro que isso é real, mas esse ampliar de território, eles são territórios espirituais, territórios emocionais, são lugares que o homem não entra com os pés humanos, a gente entra de joelhos. É aquilo que Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Talvez o diabo, ele quer entrar na sua casa, na sua família, em nosso Brasil. O pastor aqui orou pela Ucrânia, pela Rússia. E quando a gente vê isso, a gente vê os territórios ocupados por entidades demoníacas. Israel estava ocupado por legiões de demônios. E esse ampliar não é o ampliar para ele, é o ampliar para o Senhor. O Senhor é que conquista territórios. O Senhor é que conquista corações. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1. É de Deus. É tudo dele. É tudo para ele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amplies o meu território. Aonde pisar as plantas dos teus pés, eu tenho te dado. E Deus quer fazer isso. E porque, eu vou parar um pouquinho aqui, para ir lá para o capítulo 2, versículo 55. Jabes,
Ele se tornou ilustre. E quando alguém se torna um referencial, ele é referencial para as outras gerações. E ele se torna um memorial, um marco. Apesar do nome significar dor, aflição e sofrimento no hebraísmo, o lugar que ele nasce, segundo a tradição judaica, a sua cidade. Havia outras cidades com esse mesmo nome, Jabes. Mas no território de Judá, aquela cidade ganhou o nome dele, porque ele se tornou ilustre, porque ele era um homem de oração. O meu primeiro pastor, primeiro falando do discipulado, porque meu primeiro pastor foi um batistão, um homem muito simples, apoiado por norte-americanos em Salvador. Mas o meu segundo pastor, o meu discipulador, que estudou nos Estados Unidos, e está agora, exatamente agora, lá no Texas, ele, quando estudou no Cristo para as Nações, muito simples, aquele mineirinho, sem muitos recursos, com a dificuldade do inglês e tudo, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu serei o homem que mais ora no Cristo para as Nações. E depois ele abriu um caminho para vários, o pessoal do Diante do Trono e outros acabaram indo para lá. E no começo dos anos 2000, este pastor foi lá para o Cristo para as Nações em Dallas para ganhar um diploma. Ele não fez mestrado, doutorado, nem nada. Ele só teve um curso no Seminário Batista de Belo Horizonte. E ele morreu raso na teologia, mas profundo na palavra, profundo no conhecimento, um mestre da palavra. Como é o nosso pastor aqui na nossa igreja. Amém? Nós temos a honra de ter um mestre na palavra. Como é a W. Tozer. A W. Tozer nem teologia tinha, gente, e era um doutor na palavra, porque o dom se torna maior do que as salas dos homens. E ele foi para lá, no Dallas, no Cristo para as Nações, e deram a ele um diploma, porque Deus ouviu a oração dele. O nome dele é João Batista da Silva. E deram a ele um diploma e disseram: esse diploma, o Cristo para as Nações aqui em Dallas, dá a ti e reconhece como o homem, o estudante, que mais orou no tempo que ficou aqui. E ele não tinha bolsa, ele tinha uma assistência de alguns irmãos que ajudavam, ele tinha que ser faxineiro. Ele era o faxineiro do seminário para pagar o seminário, tinha que traduzir em inglês e tinha uma família que dava um suporte a ele para auxiliá-lo. E ele se tornou uma referência na Bahia. Por quê, queridos? Ele orou. Eu estou usando o exemplo dele. Eu poderia falar do exemplo do nosso pastor, que é uma referência para a gente, que é um homem que venceu as adversidades, que venceu as dores também, sim ou não? Que é um doutor na área da engenharia elétrica, um homem esforçado, de grandes conquistas. E uma das coisas que eu aprendi com ele subindo o monte, eu vou falar aquele jeito meu falando contigo. Eu dizia: pastor, por que o senhor está subindo o monte? O senhor é um doutor. Não sei se ele lembra disso, está meio sem jeito. Eu dizia: o senhor é um doutor. Para que subir o monte? Para que orar no monte? E ele, na simplicidade dos ilustres de oração, ele falou assim: porque eu sou crente. Posso ouvir um glória a Deus, a glória de Deus? Este é o nosso referencial. Se a gente quer mudar as nossas histórias, as nossas famílias, só no poder da oração. Eu estou aqui há algum tempo. Eu sempre digo lá em casa que o Senhor é o sustentador da minha casa. E é a oração que atrai o sustento e a bênção de Deus. O pastor falava da pastora Rowena e do milagre que ela teve, porque é um grande milagre a cura que o Senhor fez na sua vida, pastora. Eu dizia à minha esposa ali, com os olhos em lágrimas, com uma ferida de úlcera que demoraria 1 ano ou 2 anos. Em alguns meses, quantos meses? 4 meses, o que demoraria 1 ano, ou que demoraria 2 anos, foi curado. E eu me lembro daqui, das orações, da intercessão. E eu com esofagite, meu esôfago todo queimado, e eu me lembro da oração. E eu não sei você, mas a nossa casa é chamada casa de oração para todos os povos. Nós não damos dopamina barata.
Nós não vendemos um show. Nós cultuamos ao Deus vivo de Israel. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós cultuamos o Deus vivo de Israel. E os quatro cantos de Goiânia precisam saber que esta casa serve ao Deus vivo. E que há pessoas ilustres neste lugar. Ilustres em Deus. Ilustres porque oram. Ilustres porque buscam o Senhor. Esse foi o primeiro pedido de Jabes. E aí, quando ele fez esse pedido, eu falava, né, da cidade. Olha só, por favor, 2,55. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes, a cidade dele, que era a cidade da dor, se tornou a cidade da palavra de Deus. Daqueles que valorizavam a palavra, a cidade dos escribas. Eu não sei qual é a sua família, qual é a sua dor, qual é o seu território. Eu não sei qual é o antes, mas eu quero dizer que há um depois, porque em Jeremias 29 há uma promessa. Eu sei o futuro que tenho preparado para cada um de vós, para vos fazer prosperar e para que tudo dê certo nas vossas vidas. E a cidade dele se tornou a cidade dos escribas. Permita-me falar uma coisa de maneira breve, antes de falar os tópicos da oração. Aqui ainda no capítulo 2, no verso 55. O texto diz, e foram os tiratitas. Deixa eu falar quem é eles. Eles são aqueles que convocam para a oração. Não poderia ser diferente. Não poderia esquecer do homem ilustre da oração. Então, eles levantam uma família. E essa família, eles tocam um chofar. Esse é o significado no hebraico. Todas as vezes que o chofar é tocado, lá em Jabes, eles estão dizendo, é hora de continuar mantendo a tradição de Jabes. É a oração que nos chama ao compromisso com Deus. E depois vem um segundo grupo de pessoas, que são os simeatitas. É claro que a oração é importante, mas a pregação da palavra viva e poderosa também é muito importante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esses são a classe dos pregadores. São aqueles que espalhavam a palavra na cidade. Eu estava lendo um estudo, e um estudo dizia, evangélico, que a gente precisa de comunicadores da palavra, daqueles que pregam a palavra. Lucas, ele dizia assim, os semeadores da palavra. Eu acho lindo quando Isaías diz no capítulo 55, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Semeie a palavra, pregue a palavra, dissemine a palavra. Ela não voltará vazia. Amém? E o próximo grupo aqui são os sucatitas. São aqueles que mantêm as tradições. Sabe, é muito importante a gente viver uma modernidade, os novos hinos, as novas canções. É muito importante. Mas a gente não pode romper com legados. A gente não pode romper com memoriais. O pastor hoje lembrava da sua história e do seu memorial. Se a gente esquece o nosso memorial, a gente não se torna mais uma igreja cristã, porque uma igreja cristã é uma igreja histórica de memoriais. É uma igreja que não nega a sua história. Ela tem raiz, ela tem profundidade, ela tem algo oculto aos olhos humanos, mas que está diante dos olhos de Deus. Eu conheci uma igreja que viveu uma crise terrível, porque assim como nós vivemos crises pessoais, crises de família, ministérios também vivem. Talvez o meu amigo professor Rafael, quando falou da crítica da Assembleia de Deus, ele falava de uma dessas crises que também está na igreja. E a minha esposa, ela teve uma visão. Ela diga a ele que eu tive uma visão
E eu vi raízes profundas sobre aquela igreja. E por tudo que ela está passando, ela não vai sucumbir, porque ela está enraizada, ela tem raiz, ela vai sobreviver. Acho lindo, em Jó 14. Será como a árvore cortada, que ao cheiro das águas brotará e produzirá rebentos novos. Glória a Deus. Ele ainda fala de mais algumas coisas, mas eu quero adiantar. Ele fala de alguns gentios aqui dos recabitas, ele fala dos filhos de Jetro, mas não tenho tempo para falar. Mas aqui, Jabes, lá no verso 10, ele diz assim: a tua mão seja comigo. Sabe o significado disso? O significado é: Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Talvez você esteja desesperado. Talvez você já perdeu todas as chances. Talvez você está a ponto de beijar a lona. Talvez você está com as costas nas cordas, tomando todos os socos de esquerda e direita. Mas ainda a mão de Deus está sobre você. A mão que escreve, que reescreve a história, a mão soberana de Deus, ela está sobre você. Talvez você olhe para você, para os seus filhos, e diga: não tem mais jeito. Às vezes a gente olha, pastor, para o que a igreja está vivendo, e diz: como é que isso vai ser ressignificado? Como é que isso vai ser mudado? Como é que esse homem, esse doutor de história, vai ter uma resposta? Eu não tenho respostas. A resposta não vem de você. A resposta vem de Jesus. Ele é soberano. E o texto continua ainda dizendo nessa oração: a tua mão seja comigo e me preserves do mal. É o terceiro pedido. Queridos, o mal existe. O mal está no mundo. O mal é a ausência da luz. Eu não sei se você já foi a algum lugar extremamente em trevas. Eu me lembro da época do exército, de um exercício numa mata, numa noite sem lua. O negritume da mata escura tomava tudo, a gente não enxergava um palmo adiante de nós. E a gente precisava se guiar pelos ouvidos. Hoje pela manhã o pastor falou um versículo, diz assim: será, você ouvirá a voz por detrás de ti e dirá: este é o caminho, andai nele. E eu me lembro que eu tinha que aguçar os meus ouvidos na mata escura. Não é assim, pastor, no treinamento? Pastor Aurélio, militar. E eu aguçava os meus ouvidos para ter uma orientação espacial. E eu me guiava pelo tato. E eu ia até a mata, ao musgo das árvores, e eu sabia aonde estaria o lado seco e o lado com musgo. E a gente tinha um entendimento, né? Para sair, eu dizia: não, essas são as direções. E eu começava a sair daquele labirinto, daquele lugar que me fazia perdido, daquelas trevas que me deixavam perdido. E de repente, porque eu ouvia, porque eu tocava, porque eu me sentia não perdido, mas buscando um encontro, no fim daquela mata, uma luz raiava, um fresto de luz, e eu reencontrava o caminho para mim e para o meu esquadrão. Sabe, queridos,
A luz do Senhor vai dissipar as trevas. A luz do Senhor vai vencer o mal. O Senhor vai vencer o mal no Brasil. O Senhor vai vencer o mal na tua família. O Senhor vai vencer o mal na igreja. A oração do Pai Nosso diz: livra-nos do maligno. Ele é maior. Ele é maior. Jesus é maior. Ele vencerá, o bem vencerá o mal. Tem uma pregação de Billy Graham que ele diz assim: eu li o Apocalipse até o final e eu sei, Jesus vencerá. Tem um hino do cantor cristão, Antigo Batista, que foi trazido de novo à harpa cristã, que diz: aleluia, aleluia, glória a Deus e aleluia, Jesus voltará, Jesus venceu. E ele termina dizendo, na parte final, para a gente orar, da sua oração, no verso 10, de modo que eu seja livre da dor. Eu não sei a dor que você carrega. Talvez seja a rejeição. A rejeição é uma dor humana. Talvez seja palavras amargas. Tem palavras que descem pior do que fel. Talvez é o antigo bullying. Mexeram com você e te colocaram um nome tão cruel. Talvez você carrega um nome de Jabes, dor. Tem gente que tem até esse nome, Maria das Dores. Mas o Senhor quer lhe dar um nome novo. Ainda que você continue carregando o nome antigo, para falar da cicatriz, ainda que a sua cidade carregue o nome da dor, mas lá dentro de você, você carrega o nome que o Senhor deu. Ele diz, eu lhes darei, está lá no Apocalipse, um nome novo. Eu achei lindo quando diz assim, olha só, por favor, já estou encerrando. Diz assim, e este nome novo vai ser um nome que você sabe, e que eu sei, e que mais ninguém. Você no céu vai ter alguns nomes, mas você terá um nome de intimidade. Você já viu aquele casal romântico que se ama? Que chama de amor, amorzinho, filho, amor, amorzão, tchutchuca, sei lá, alguma coisa do tipo, né? O Senhor tem um nome lindo, especial, íntimo, só seu e só dele. Este é o nome novo. Você não veio para ser derrotado. Você veio para ser um vencedor. E essa vitória é por meio da oração. Encerrando essa mensagem, eu quero contar como essa mensagem nasceu para aqui e para agora. Eu tenho 2 irmãos pastores. Um é pastor aqui em Aparecido, é o João. Ele pregou aqui algumas vezes, 2 pelo menos. E outra é o Aloísio, é pastor na Terra da Manoela, na região da Terra da Manoela. Pastor presidente de uma igreja Assembleia de Deus. E o pastor Aloísio me ligou essa semana, no meio das minhas atividades de trabalho e estudo, um corre-corre da vida que a gente tem que ter. E ele era mais quase que 5:30 da manhã, ele acorda muito cedo, porque ele vai para o rádio, ele é toda a vida do rádio. E apesar de ser pastor presidente, ele disse, olha, eu quero um esboço do Jabes. Eu falei, moço, eu estou ocupado, está corrido. E era quase 6 da manhã, lá para o final da tarde, 12 horas depois, eu fiz alguma coisa e mandei para ele antes de ir para a Universidade Federal. E quando eu mandei para ele, ele disse, você é o Jabes nosso. Ele falou alguma coisa daquele elogio fraterno de irmão. Eu entendi que era oração. Eu confesso, ontem eu dormi mal. Eu tenho dormido mal. Mas não porque o meu sono é ruim, meu sono é muito bom. Mas é porque Deus tem me convocado a orar. Sabe quando você dorme mal porque Deus está te convocando a orar? Eu tive alguns sonhos espirituais. Eu nem contei para a Manuela. É coisa que eu guardo, é coisa da intimidade de Jabes.
daquele que ora. E eu orei ao Senhor. Eu disse, Deus, eu quero orar pela igreja. Eu quero orar por estes que ouvem essa mensagem. Porque eu sei que todos nós carregamos alguma dor. Mas só aquele que pode arrancar a dor do nosso peito, o nome dele é Jesus de Nazaré. Fica de pé, por favor, comigo. Eu já quero encerrar com uma oração de alguns minutinhos e passar a palavra para o pastor